5 da manhã, bora pra cima, mais uma live aqui na Liga Motivacional. Tema dessa semana, comunicação não violenta. E aí, como você tem se comunicado com as situações, com as coisas do dia a dia? Como que você tem lidado com a sua maneira de falar, a sua postura? Uma mensagem do Natan do De Grão em Grão. Tenha empatia em primeiro lugar, né? Não critique, não preconceitue, não julgue, né? Não busque ser... Primeiro, busque ser compreendido, sem ofender. Compreender para ser compreendido. E é isso aí, né? Bom dia, Maria Breve, bom dia. Acabou de entrar o João, Nivalda, no Grupo do Milagre da Manhã. Se você é do Grupo do Milagre da Manhã, coloca um foguetinho aqui, só para eu saber que você está aqui decolando com a gente. Maria Breve né? O João também está lá. Motivação faixa preta, Nivalda. Isso aí, bora pra cima. Esperar o Natan me chamar aqui na live. Hoje a live é com ele. Ele vai trazer um pouco mais aí esse conceito sobre comunicação não violenta. Um assunto muito interessante para a gente poder abordar e aprender um pouco mais a lidar com as nossas palavras, né? A palavra, ela tem poder. Poder de vida e de morte, né? Então a gente pode destruir e ao mesmo tempo construir. Show, Rafa Rampazzo. Lincoln, bom dia, bom dia. Olha só, galera, tem um grupo do Milagre da Manhã ali, tá? Então, sintam-se à vontade de fazer parte do grupo do Milagre da Manhã. Grupo gratuito. A gente tem esse grupo de network ali para que a gente possa estar junto nessa jornada. Uma jornada que não é fácil não acordar cedo e manter essa constância, né? Mas nós estamos aqui e estamos conseguindo ganhar grandes coisas nessa vida. Bom dia, Natan! E aí, meu Bom querido? dia, Rogério. Me ouve bem? Sim, tranquilão. Sossegadão, bora pra cima. É, Certo. eu estava pensando ontem, né? O Natan, né? Ele é paraquedista, faz essas coisas e gosta de manter uma disciplina. E para ter disciplina, usa muito também a comunicação, né? Nesse mundo aí de quartel e tal e mais. Como que você pode trazer isso para nós daí? Vai falando aí, vamos para cima. Bom dia, pessoal. Então, esse tema é muito interessante, né? Porque eu, pessoalmente, já sofri bastante com esse tipo de comunicação, né? Quando a gente vai para o quartel, vai servir, né? A gente acaba tendo aquele baque, assim, que às vezes você não está acostumado, né? Porque é muito homem, né? Muita gente junto, e aí acaba que você tem aquele impacto agressivo de todos os sentidos, né? Psicológico, rotina e a comunicação em si também. E acaba que isso vai enraizando na gente, né, ao longo do Uhum, tempo. Isso vira vamos dizer assim, algo natural, normal, né? Acaba uhum, se perpetuando na sua vida. Porém, isso também acaba sendo um problema, né? Porque você acaba extrapolando os portões, né? E começa então a levar isso para seus amigos, para outras pessoas que não têm nada a ver, né? Que não estão naquele mundo uhum, e acaba afetando muita coisa da nossa vida. E é interessante porque eu, particularmente, tenho buscado me disciplinar a ser compreendido, né? Sem agredir, sem uhum, expor o outro, sem uhum, tentar ser agressivo, né? Ter essa uhum, comunicação agressiva. Isso é um treino, porque, como eu falei, a gente acaba, durante o período de formação, né, que a gente é formado no quartel, vamos dizer assim, acaba sendo enraizado isso e estimulado até, de certa forma, esse tipo de comunicação mais persuasiva, mais incisiva, e às vezes extrapola. É nesse uhum, momento, né, de extrapolação que eu acho que é quando a gente perde a razão, né, perde ali
a comunicação e às vezes pode até perder o controle de tudo, da situação em si. Então, como a gente lidar muito com situações de risco, né? Saltar de paraquedas, atirar, fazer atividades aí que são típicas, né, de aquartelamento, mas que exigem disciplina e controle emocional, né? Então, isso demonstra que você precisa ter domínio próprio, não se deixar levar pelaquela circunstância que às vezes está te causando medo, está te causando certa tensão e às vezes elevando ali, né, a sua parte emocional está aflorando e às vezes você acaba falando inoportunamente e aquilo ali pode afetar o desempenho daquela pessoa que está ouvindo. Eu acho muito interessante que quando a gente começa os treinamentos, tem um treinamento que a gente sobe numa plataforma de 10 metros, né, numa piscina, e aí a gente tem que saltar lá em cima, né? E esse é um grande momento tenso, porque muitas pessoas nunca fizeram isso. Eu, particularmente, a primeira vez que eu subi, eu falei, não vou conseguir executar isso, porque você olha para baixo, a piscina tem ainda mais 7 metros, e aí não são mais 10, são 17, e você vê o fundo da piscina, você fica com aquela sensação. Eu tenho medo de altura, por incrível que pareça, muitas pessoas brincam com isso, que eu faço, como é que você salta de paraquedas e você tem medo de altura? Não, eu tenho medo de altura, são coisas totalmente diferentes, né? Quando você está dentro do avião, você não vê o chão, você vê só umas migalhinhas lá embaixo lá, e o tempo é muito alto, né? Tempo muito grande de você de queda, né? Então você perde essa sensação aí. Mas esse momento de tensão é tão interessante que uma vez eu escutei que quando você está lá em cima, né, para saltar e no treinamento, um instrutor lá falou assim: existem duas formas de você tratar com uma pessoa quando ela está numa situação de tensão ou quando está num momento de perigo, num momento decisivo, vamos por assim. Porque isso vale para tudo nas nossas vidas. Eu levo isso para minha vida, para tudo, né? Quando a gente está num momento assim, uma pessoa vai acabar falando de uma forma e vai falar assim: olha, para você saltar dessa plataforma, você vai estar em uma queda livre em aproximadamente 10 metros por segundo e você vai espatifar lá na água. Aí a pessoa provavelmente vai tomar aquelas palavras e vai falar assim: não, eu não vou saltar, eu não sou maluco. Ele começa a assimilar aquilo, ele começa a ter mais medo. Se ele não estava com medo, ele começa a ter medo. Mas se você pega outra pessoa e você fala assim: olha, o seu corpo ele é 70% água e lá embaixo tem água e a água é macia, quando você cair não vai acontecer nada. E aí a pessoa fala assim: puxa, é verdade, não é que isso ele tira um pouco desse medo e vai lá e salta. Então veja que você pode impactar diretamente na decisão de outras pessoas e na forma como elas vão se comportar no momento decisivo, no momento de tensão. Então veja que para uma pessoa você falou dados reais e causou-lhe medo, e na outra pessoa você também falou dados concretos, reais, e que a gente não tem conhecimento, às vezes, naquele momento, e que estimularam ela a tomar aquela atitude. Então eu acho isso impressionante porque é exatamente disso de que trata a comunicação. Às vezes você quer ser compreendido, mas você acaba julgando quem está ouvindo ou tratando quem está ouvindo com um certo preconceito, né? E extrapola e você fala coisas que não deveria falar naquele momento. E ao invés de estar incentivando ou até mesmo cobrando aquele momento, né, de decisão, você desestimula. Você acaba fazendo com que aquela pessoa tenha mais medo e às vezes até cause um trauma, né? Como acontece. Então veja que toda essa situação que aconteceu comigo, né, que aconteceu com várias pessoas, de você estar diante de um momento crítico, um momento decisivo, e que
vamos dizer assim, é real, não é simulado, não tem como você não saltar, todo mundo é obrigado a saltar. Alguns saltam com essa sensação de medo, né, e acabam indo, e outros tomam para essa palavra e falam assim: eu sou feito de água, 70% de água, a água é macia, e eu vou saltar e vai dar tudo certo. E aí tem uma tranquilidade maior. Então eu vejo que a comunicação ela tem esse ponto ali decisivo, né, para determinadas situações, e que também tem essa interseção de você saber falar o que você quer, de ser compreendido, né, ter a compreensão de quem está te ouvindo, sem fazer com que você afete ela negativamente. Então, esse é um tema que às vezes a gente não para tomar isso como aprendizado para a vida. E aí é interessante que mesmo tendo isso, né, eu tentando me policiar, a gente tem que se corrigir e treinar isso constantemente. E Uhum. aí, esse ano, né, eu estou estudando, e aí, em determinado momento lá, eu estava estudando na sala de aula lá, e o professor, ele fez uma intervenção lá, ele falou e tal, e eu estava lendo, e aí eu ouvi o que ele falou, e automaticamente eu questionei e falei assim: não, mas não é isso que está escrito aqui, né? Mas foi num ímpeto assim, e aí todo mundo parou assim, olhou, e aí o professor: não, mas veja bem e tal, não sei o quê. E aí tudo bem, aí ele explicou, não sei o que e tal. E aí depois veio um colega meu e falou assim: caramba, Nathan, pô, você foi muito duro ali, cara. Você parecia que estava duvidando do professor, cara. Você... E eu não percebi isso. Então vejam que, tipo assim, às vezes a forma como você aborda aquilo ali, né, Uhum. no ímpeto, naquilo ali, cria, às vezes, uma tensão, cria até tipo assim, eu falei assim: mas não era isso que eu queria dizer, eu realmente estava em dúvida, né? Tipo assim, porque eu estava lendo o que ele estava falando e não estava condizente. Só que como foi tão de supetão, eu acabei falando: pô, mas Uhum. não é isso que está falando aqui. E aí deu a impressão que, tipo, que eu estava duvidando do que ele estava falando. Ou seja, pô, você está falando que o cara está mentindo, né? Tipo assim, não é isso que está escrito aí, então ele está falando besteira. E aí, ou seja, na verdade foi um mal entendido, né? Que eu estava lendo uma coisa e ele estava tratando de outro momento, daquela mesma coisa, mas de outro momento, que eu ainda não tinha chegado, não tinha entendido. Veja como isso tudo, né, afeta as nossas vidas diretamente, porque daí depois eu até fui lá falar com o professor: professor, me desculpa, eu não queria criar aquele momento assim. Daí ele falou assim: não, não, eu nem percebi ali na hora, eu entendi que você estava com dúvida mesmo. Se eu tivesse Uhum. realmente achando que você estava duvidando, talvez eu nem respondesse. Eu falo assim: não, pera, aguenta aí que depois eu falo com você. Mas não foi. Você está me ouvindo, Rogério? Você me Voltou, ouve? voltou. Ah, deu Voltou. uma travada. Mas outras pessoas podem ver isso como algo, vamos dizer assim, que pode afetar ela, né? Imagina se o Uhum. professor realmente tivesse visto daquela forma que o outro colega viu, né? Ia ser uma situação constrangedora, às vezes. E é interessante esse treinamento, né? A gente tem que entender que nós somos pessoas que estamos o tempo todo se comunicando. E às vezes essa comunicação pode ser com nossos filhos, com a nossa esposa, com amigos, pessoas próximas que a gente sempre quer o bem, né? Mas a gente, às vezes, no ímpeto ou no momento decisivo, no momento, a gente fala coisas que vão afetar o desempenho Uhum. dela ou até mesmo machucar a pessoa. E dali para frente criar mágoa, criar uma situação que pode até se perpetuar, né? O momento vira decisivo. Eu falo que nossa vida é isso. São momentos que a gente lembra. A gente não lembra de tudo na nossa vida, mas a gente lembra de certos momentos que são marcantes. E normalmente esses momentos que são marcantes, alguém falou alguma coisa, alguém fez com que aquela comunicação, ou seja, nem que seja o cinema ou um lugar que te comunicou uma paz, que te trouxe, ou seja, é isso que marca a gente. Então a gente não Uhum. pode deixar que momentos,
que vão ser marcantes na nossa vida sejam pesados, sejam momentos que a gente queria que fosse uma coisa e transformou em outra. E eu acho que é isso que a gente tem que raciocinar um pouco na hora que a gente vai se comunicar, Rogério. Não sei se você concorda com essa minha colocação, o que você acha disso? Com certeza, eu escutando aqui, principalmente nessa fase do quartel, o qual você passou, e eu também passei por isso, existia o poder muito de autoridade, né? Sargento, tenente, né? E tudo mais um pouco. E a gente é um mero soldado ali, recebendo ordens, né? Recebendo as instruções para que tenha aquele movimento no quartel. É, e passando por tudo isso, entendendo essas questões, é bom você ter esses momentos de desafio na vida, quartel e tudo mais um pouco, que você compreende, né? As pessoas falam, um ano perdido. Não, não é um ano perdido. Eu estou comunicando aqui que não é um ano perdido, é um ano super ganhado, né? Eu ganhei um ano no quartel, né? E você aprende cada coisa interessante, principalmente essa parte de comunicação, né? Você sabe lidar com autoridade, você sabe lidar com pessoas do mesmo nível que você sabe lidar. Eu fui da área de atletismo, né? Então, pô, você saber lidar com ali o sargento, que tem que correr a mesma quantidade que você tem que saber conversar com ele, né? Você tem que ter uma postura, né? Você se comunica com a sua postura também. Então, não é verbalizando só, mas é a sua postura, né? A sua maneira de se vestir, a farda bem engomada, bem reta. Então, você está comunicando o que você é, né? Muitas pessoas comunicam com a roupa também ali, né? No quartel, por exemplo. Um coturno mal limpo, né? Uma farda amassada, né? Tem muita gente que comunica dessa forma ali também, que, como a gente diz, mais xixelento, né? É, então, existem essas comunicações, não só verbal, mas também a sua apresentação faz toda a diferença, não é mesmo? Com certeza. O tempo todo a gente está se comunicando, né? A nossa postura, como você falou, ela diz isso, ela representa isso, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, aquele cara ali tem uma postura assim elegante, né? Aí você vê o outro ali todo largado, assim. Você já acaba fazendo esse Você já. pré-julgamento. E É, cria essa sensação, né? Mas ao mesmo tempo, quando você expressa isso, né? Quando a gente fala isso, cara, esse cara é ruim, parece que aquilo se torna real, né? E às vezes não é isso. Às vezes é só a forma daquela pessoa, às vezes tá cansada, às vezes a gente não sabe, né? Naquele momento. Mas é muito interessante a gente cuidar com as palavras, né? De proferir aquilo ali e aquilo, às vezes, aquela pessoa escutar e falar assim, peraí, você acha que eu sou isso, né? Será que... E às vezes é melhor você comunicar, chegar para a pessoa, olha, acho melhor você dar uma ajeitada aí, né? A sua postura está aparentando que você não está legal, está tudo bem. Às vezes até a pessoa nem sabe disso. Porque, às vezes, assim, o interessante dessa fase, né, quando a gente está lá no quartel, é que a gente tem que, como você falou, se comunicar tanto para cima, para baixo, para os lados, e tá todo mundo te observando. É diferente que quando você está na sua casa, que às vezes só sua mãe fala, não, você está mal vestido, põe isso aqui. E só, e você aceita, às vezes, ou não. Mãe, eu não visto mais assim. E lá automaticamente você vai ter muitas outras informações e que você, às vezes, tratava o seu irmão ou sua mãe de uma forma e lá parece que aquilo, já pô, muda. peraí, não posso falar desse jeito aqui com fulano. Então você acaba se disciplinando, se formando. Eu também considero que a época de quartel, ela tem certa relevância e um ganho muito grande, principalmente nessa parte de formação, assim, né? De postura, de lidar com outras pessoas, de saber ter liderança, né, sobre as pessoas. E liderar é saber se comunicar bem. Ver que tem Uma isso, coisa é puxa a tudo outra, né? arraigado, né? Bom, Mas, hoje o que eu tinha para trazer era isso, Rogério. Não sei se as pessoas aí conseguiram pegar essa visão, que às vezes tem muita mulher às vezes não sabe como é que é o nosso início assim de vida lá no quartel, recruta, soldado, essas coisas, talvez não pegue esses momentos como a gente pegou e tem às vezes marcado nas nossas vidas. A gente tem às vezes lembrança daquela pessoa, aquele instrutor lá, o tenente que nos incentivava, enquanto que o outro só sabia falar que a gente não valia nada, que não sabia fazer nada. Às vezes isso aí a gente tem isso na memória, né? E às vezes a mesma coisa pode acontecer com o chefe que a gente teve, né?
ou até mesmo um familiar, e tomar isso como um aprendizado para a gente não ser essa pessoa que comunica negativamente, que é agressiva, mas pelo contrário, que a gente sabe Boa, escolher as palavras e incentivar, né? boa. Perfeito, meu querido. Agradeço imensamente a disponibilidade por estar aqui conosco, trazendo conceitos sobre comunicação. É muito bom a gente abordar esse tema, porque precisamos sim melhorar a nossa comunicação. O mundo é o que é hoje pela, né, verbalização, pela moda de a gente conversar com as pessoas. Então, quanto melhor a gente tiver uma postura dessa comunicação eficiente, a gente vai tornar o mundo melhor. Agradeço imensamente, 50 pessoas aqui. E é isso aí, amanhã estamos aí novamente, tá bom? Bora pra cima. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, Rogério. Como eu falei, né? Para mim, pessoalmente, é muito bom estar falando sobre isso, porque diariamente a gente tem que treinar e relembrar, né, esses conceitos. Então, obrigado Boa. pessoal que assistiu aí. Até a próxima aí. Até a próxima, galera. Próxima liga. Vai aí, Natan. Pra cima. Isso aí.